A voz do meu pai soou ao telefone, estrondosa e indiferente, enquanto eu observava o hematoma recente que surgia no rosto da minha mãe. Nádia, estou no campo de golfe com o senador Peterson. Diga à sua mãe para se preparar para o baile beneficente do hospital infantil amanhã à noite. Lembre-a de usar aquele vestido esmeralda que comprei. Realça os olhos dela e fica ótimo para as câmeras. Ele não sabia que eu estava olhando para a evidência física da sua raiva, uma constelação violenta na pele pálida da minha mãe. Ele não sabia que ela estava tentando escondê-la sob uma camada espessa de corretivo, com as mãos trêmulas. Mas ele também não sabia que no velho cofre do meu quarto de infância não havia apenas uma Sig Sauer P226 esperando por ele. Era todo um plano operacional. Naquele momento, vendo minha mãe se encolher enquanto a voz dele ecoava no meu celular, eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Se você já teve sua dor descartada como um incômodo, tratada como falta de jeito só para proteger a imagem de outra pessoa, entenderá por que eu não conseguia deixar isso passar. Antes de continuar, por favor, curta se você entendeu e me diga nos comentários de onde você está ouvindo agora. Meu nome é Capitã Nádia Mercer. Tenho 29 anos. Para entender por que eu tinha uma operação pronta para lançar contra meu próprio pai, é preciso saber que a casa em Queen Anne, Seattle, nunca foi um lar. Para meu pai, Alistair Kincaid, um magnata da construção, sua família era apenas mais um trunfo. E naquele dia, os instintos que eu havia apurado em Fallujah gritavam para mim que algo estava errado. Era por isso que eu estava ao volante da minha Ford F-150, com o ar úmido de Seattle grudado no para-brisa. Eu tinha acabado de sair do serviço, meu uniforme camuflado de serviço militar tirado às pressas, mas não segui para o sul, para o meu apartamento em Tacoma. Dirigi para o norte, direto para a casa onde cresci. Um alarme interno, do tipo que avisa quando você está prestes a cair em uma emboscada, tocava sem parar. A porta da frente estava destrancada. Esse foi o primeiro sinal. O segundo foi o silêncio. Era um silêncio denso e pesado, carregado com o tipo de tensão que precede um ataque. Encontrei minha mãe, Annelise, na cozinha. A luz cinzenta da tarde de novembro filtrava-se pela janela, iluminando o hematoma roxo escuro que inchava ao redor do seu olho direito. Era uma galáxia de violência em sua pele pálida e translúcida. Ela estava passando um corretivo em bastão, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. Quando me viu, sussurrou a frase familiar e comovente que eu ouvirá a vida toda: eu simplesmente me apaixonei. Querida, não se preocupe. Meu celular vibrou no bolso, rompendo o silêncio frágil. O identificador de chamadas dizia: Alistair Kincaid. Atendi, com os olhos ainda fixos no ferimento da minha mãe. Sua voz era um rugido alegre, o som de um homem sem a menor preocupação no mundo. Ele não perguntou como eu estava. Não perguntou sobre a minha mãe. Ele foi direto às suas ordens: Nádia, estou no campo de golfe com o senador Peterson. Diga à sua mãe para se preparar para o baile de caridade do hospital infantil amanhã à noite. Lembre-a de usar aquele vestido esmeralda que comprei. Realça os olhos dela e fica ótimo para as câmeras. Observei o olho machucado da minha mãe, agora inchado e quase fechado. O som distante de uma sirene de nevoeiro vinda de Puget Sound ecoava lá fora, amplificando a sensação de isolamento dentro daquelas paredes. Pai, eu disse, com a voz fria e dura como aço, ela não pode ir a lugar nenhum. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, seguido por uma risada seca e desdenhosa. Era um som mais venenoso do que qualquer grito. Ela caiu da escada de novo, foi? Manda ela passar gelo. Um pouquinho de base vai disfarçar. Não estrague uma noite importante por causa da falta de jeito dela. Essa foi a bala, a falta de jeito dela. A palavra perfurou a última camada da minha armadura. Não era apenas negação. Era um insulto profundo e calculado. Transformava o sofrimento da minha mãe em um inconveniente, uma falha na sua imagem pública perfeitamente organizada. Era uma mancha que precisava ser limpa antes que as câmeras chegassem. Como se fosse um sinal, uma mensagem de texto de um número desconhecido iluminou minha tela. Era um link.
Toquei para abri-lo. A imagem mostrava Alistair em um iate, com o braço em volta de sua amante muito mais jovem, Cassandra Vance. Eles estavam rindo, taças de champanhe nas mãos. A legenda dizia: vivendo a boa vida. A dor da minha mãe nem sequer era uma nota de rodapé em sua história. Era apenas um detalhe confuso a ser escondido. A raiva incandescente que fervilhava dentro de mim havia anos não transbordou. Congelou-se num instante, solidificando-se em um objetivo claro, frio e preciso. Eu já tinha visto o suficiente. Sem dizer mais nada à minha mãe, girei-me. Meus movimentos eram econômicos, incutidos em mim por anos de treinamento. Caminhei até meu antigo quarto, aquele de onde havia fugido aos 18 anos. Ajoelhei-me, abri o pequeno cofre escondido sob uma tábua solta e digitei a combinação. Lá dentro, aninhada ao lado da minha pistola de serviço, a Sig Sauer P226, estava a verdadeira arma, o plano de batalha completo. Havia arquivos codificados por cores detalhando seus crimes financeiros, um disco rígido cheio de provas incriminatórias e um grosso envelope pardo endereçado ao meu advogado, Marcus Cole. Voltei para minha caminhonete, com as primeiras gotas da chuva fria de novembro começando a salpicar o para-brisa. Não hesitei. Disquei o número de memória. Minha voz soou monótona, desprovida de qualquer emoção, como um piloto lendo as coordenadas do alvo antes de um ataque. Marcus, Capitão Mercer. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Estou aqui, capitão. Operação Terra Arrasada, eu disse. Executar imediatamente. Pacote completo. A resposta de Marcus veio depois de apenas um segundo, com o tom igualmente sério. Entendido, capitão. Não há como voltar atrás. Olhei para a casa grande e silenciosa, uma bela prisão onde minha mãe ainda estava presa. Esse é o objetivo, eu disse, encerrando a ligação. Sem recuo. O motor da minha F-150 era um ronco baixo no silêncio repentino após a ligação. Fiquei sentado ali, estacionado em frente à casa que nunca foi um lar. Quando a chuva começou a cair, começou com um tamborilar leve, depois ficou mais forte. As gotas traçavam caminhos longos e lentos pelo para-brisa. Cada uma parecia puxar uma lembrança das profundezas, arrastando o passado para o presente. A decisão que acabei de tomar, a ativação da Operação Terra Arrasada, não nasceu de um único momento de raiva. Foi forjada ao longo de anos no cadinho de uma guerra doméstica silenciosa. Minha avó, uma mulher de fé inabalável, costumava ler para mim um versículo de sua Bíblia desgastada, do Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Quando criança, eu não entendia. Achava que era apenas uma história triste. Agora eu entendia que era uma promessa de refúgio. A chuva caiu mais forte, e eu era criança novamente, pequena e silenciosa, sentada no último degrau da escada principal. De lá, eu tinha uma linha de visão clara para a sala de estar, onde a sinfonia noturna de medo dos meus pais se desenrolava. Começava sempre do mesmo jeito, com o timbre baixo e autoritário da voz do meu pai, Alistair, um sermão que aos poucos se afiou como uma arma. Seguiu-se o segundo movimento, os soluços abafados da minha mãe, Annelise, os sons de uma mulher tentando chorar sem emitir um som. O final era sempre uma única nota percussiva, a batida de uma porta que sacudia a casa inteira. Depois, ela vinha ao meu quarto. O aroma de lavanda do seu perfume sempre se misturava ao sal das suas lágrimas. Ela alisava meus cabelos, com um toque leve e trêmulo, e sussurrava as palavras que se tornariam minha primeira lição de sobrevivência. Estou bem, querida. Não se preocupe comigo. Não era uma garantia. Era uma ordem permanente para manter a fachada, engolir a verdade, fingir que a batalha que eu acabará de ouvir nunca aconteceu. Aprendi a ler o campo de batalha, não por explosões barulhentas, mas pelos menores sinais. O sutil aperto no maxilar do meu pai, o leve tremor na mão da minha mãe enquanto ela servia suco de laranja no café da manhã. Nossa casa não era um lar. Era uma zona de combate, e eu era seu observador silencioso e relutante. Uma das batalhas mais brutais aconteceu num dia que deveria ter sido um triunfo.
Eu tinha 18 anos e havia me formado no ensino médio como oradora da turma. Trabalhei incansavelmente por essa honra, não para impressionar Alistair, mas para construir uma rota de fuga. Era a minha passagem para fora. Mas na manhã da cerimônia de formatura, minha mãe entrou no meu quarto com o lábio cortado, inchado e irritado. Eu escorreguei no banheiro, anunciou Alistair lá de baixo, com a voz casual. Era uma mentira tão descarada e feia quanto o próprio ferimento. Eu sabia. Eu sempre soube. Passei a manhã inteira não em frente ao espelho praticando meu discurso, mas no banheiro com minha mãe, enxugando delicadamente o lábio dela com uma toalha, aplicando gelo e, em seguida, aplicando cuidadosamente uma camada de maquiagem para esconder o ferimento. Perdi o café da manhã pré-cerimônia. Perdi a procissão com meus colegas. Perdi meu nome sendo chamado para o discurso de orador da turma. Quando finalmente me sentei em um lugar no fundo do auditório, a cerimônia estava quase no fim. Alistair me encontrou mais tarde, com o rosto uma máscara de decepção. Ele não perguntou onde eu estava. Simplesmente olhou para mim e disse: "Viu, a família sempre vem em primeiro lugar. O que a vaidade pessoal significa em comparação?" Ele pegou minha maior conquista acadêmica, um momento que eu havia conquistado, e o transformou em uma lição sobre minha própria insignificância. Ele não roubou apenas meu momento. Ele o reutilizou como um instrumento de controle. Naquela noite, dormir foi impossível. Sentei-me no escuro, o peso de suas palavras me pressionando. Fui até o meu computador, com o brilho da tela iluminando meu rosto, e preenchi o formulário online para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Não foi um ato impulsivo de rebelião adolescente. Foi uma deserção calculada. Era a única rota de fuga que me restava. Quando contei para minha mãe, ela chorou. Suas lágrimas eram uma mistura complexa de orgulho e terror. Mas quando contei para Alistair, ele riu. Foi um som curto e latido, cheio de desprezo. "Um soldado? Uma coisinha fraca como você?" Ele me olhou de cima a baixo como se eu fosse uma mercadoria defeituosa. "Eles vão te mastigar e te cuspir." "Vai lá", zombou. "Vamos ver quanto tempo você dura sem o nome Concaide para te proteger." Seu desprezo deveria ter me quebrado. Em vez disso, foi como um martelo de ferreiro batendo em ferro em brasa, endurecendo minha determinação e transformando-a em algo inquebrável. A Ilha Paris não era o inferno. Foi o primeiro santuário que conheci. Os instrutores gritando, as marchas extenuantes, a exaustão absoluta, tudo era limpo, honesto. Havia regras. Havia um código. Pela primeira vez, me senti seguro. No Corpo de Fuzileiros Navais, eu prosperava. A disciplina, a estrutura, a fraternidade, era tudo o que faltava na minha vida. Nunca falei da minha família. Para meus colegas fuzileiros navais, eu era órfão. O silêncio era meu escudo. Mas a guerra em casa nunca acabou de verdade. Tornou-se apenas um conflito à distância, travado através das cartas semanais da minha mãe. Sua letra, trêmula e fina, enchia páginas com histórias não tão alegres, sempre mencionando as viagens de negócios repentinas do meu pai ou seus projetos estressantes. Eu sabia que isso era um código para a raiva crescente dele, para as vezes em que ela precisava se ausentar. Cada carta era uma lembrança da prisioneira que eu havia deixado para trás. Percebi que não poderia ser uma desertora para sempre. Um verdadeiro soldado não abandona seus companheiros no campo de batalha. Eu sabia que precisava voltar. Não como uma filha em busca de aprovação, mas como uma soldado cumprindo uma missão. Meu voto de silêncio sobre o meu passado se transformou lentamente em um plano de ação detalhado e metódico. A garotinha na escada havia sumido. Em seu lugar estava um fuzileiro naval, e esse fuzileiro estava voltando para casa. Minhas memórias não fluem em capítulos organizados e organizados. Elas se misturam, um fluxo contínuo que começou com a chuva no meu para-brisa. A decisão de me alistar, nascida das cinzas do meu dia de formatura roubado, levou ao meu primeiro ato oficial de guerra. Não foi em um campo de batalha.
Aconteceu em um escritório silencioso e estéril no prédio de serviços jurídicos da base, logo após concluir o treinamento militar. Minha primeira ação como fuzileiro naval não foi ligar para casa. Foi protocolar a papelada para mudar legalmente meu nome de Concaide para Mercer. Foi mais do que uma mudança clerical. Foi uma declaração de independência. Quando os últimos documentos carimbados chegaram, senti uma leveza física, como se finalmente tivesse me livrado do uniforme pesado e mal ajustado que fui forçado a usar desde o nascimento. Para a elite de Seattle, o nome Concaide era um símbolo de poder e influência. Para mim, era marca em uma propriedade, os grilhões do controle do meu pai. Mercer era o nome da minha mãe. Era o legado de uma resiliência silenciosa, de arte, de um amor que havia sido silenciado, mas nunca extinto. Esta foi a primeira bandeira que plantei no solo da minha própria liberdade. Alistair cumpriu sua palavra. Assim que a mudança de nome foi finalizada, ele me cortou completamente. Fiquei com o salário miserável de um soldado de primeira classe. Minha vida se tornou um ciclo implacável de dever e trabalho. Enquanto meus colegas fuzileiros navais passavam os fins de semana relaxando ou indo para a cidade, eu vestia um uniforme diferente, a camisa azul impecável e as calças pretas de um segurança particular. Passei meus fins de semana caminhando pelos cais de Seattle, frios e ventosos, com o cheiro de sal e diesel no ar. Aprendi a funcionar com 4 horas de sono, abastecido por café preto e sanduíches baratos de máquinas de venda automática. Arranjei um segundo emprego como barista em uma das cafeterias originais no Pike Place Market. Meus dias eram uma confusão de moer grãos, ferver leite e gritar pedidos em meio ao barulho de turistas e peixeiros. Certa tarde, uma mulher que reconheci, amiga da minha mãe do circuito beneficente, aproximou-se do balcão com os olhos arregalados de incredulidade. Nádia Concaide, é você? O que está fazendo aqui? Sua voz carregava um tom agudo de surpresa no mercado movimentado. Senti uma centena de olhares se voltarem para mim. Forcei um sorriso calmo e educado. Na verdade, é Mercer, disse eu, com a voz serena. E estou ganhando a vida. A pena nos olhos dela era pior que o desprezo do meu pai. Era um olhar que dizia, coitadinha. Você decaiu tanto. Doía mais do que qualquer insulto, porque confirmava meu isolamento. Eu era uma anomalia, uma Concaide que precisava trabalhar para sobreviver. Naquele momento, compreendi a natureza solitária do meu caminho. Eu estava completamente sozinha. Muitas vezes pensei em mulheres como Offa May Johnson, a primeira mulher a se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais em 1918. Imaginei as barreiras que ela enfrentou, o desprezo, a descrença. Se ela conseguiu derrubar os muros de uma instituição inteira, eu certamente conseguiria escapar da minha própria prisão pessoal. Sua história se tornou uma fonte silenciosa de força durante as longas e exaustivas noites. Eu sabia que resistência física e muita força de vontade não eram suficientes. Meu pai operava em um mundo de contratos, brechas e alavancagem financeira. Para enfrentá-lo, eu precisava de um tipo diferente de arsenal. Eu precisava de conhecimento. Usando J. Bill, matriculei-me na Universidade de Washington, com especialização em justiça criminal. As salas de aula se tornaram meu novo campo de treinamento. A biblioteca se tornou meu arsenal. Eu não apenas estudei, eu absorvi. Dissequei jurisprudência, desvendei as complexidades da contabilidade forense e aprendi técnicas investigativas com a mira de um atirador de elite mirando em um alvo. Foi durante aquelas longas noites, cercado por pilhas de livros de direito, que a vaga ideia de justiça começou a se cristalizar em um plano concreto, a Operação Terra Arrasada. Eu não estava apenas estudando para um diploma. Eu estava construindo um caso contra meu próprio pai. Cada livro didático sobre direito empresarial, cada palestra sobre crimes de colarinho branco, era mais uma rodada de munição que eu carregava no pente da minha mente, me preparando para o dia em que finalmente revidaria. A virada aconteceu numa aula de psicologia criminal ministrada por uma professora chamada Dra. Evelyn Reed, uma mulher perspicaz e objetiva, agente aposentada do FBI. Ela tinha um jeito de olhar para você que parecia ler as notas de rodapé da sua alma.
Eu era apenas mais um rosto em sua sala de aula, mas ela viu algo em mim. Percebeu minha intensidade, o modo como minhas perguntas eram sempre sobre estratégia e motivação, não apenas teoria. Certa tarde, ela me pediu para ficar depois da aula. A sala estava vazia, o único som era o zumbido das luzes fluorescentes. Mercer, disse ela, com os olhos fixos em mim, você não é como os outros alunos. Você não acha este material interessante apenas. Você não está estudando uma guerra. Você está se preparando para uma. Eu não disse nada. Meu silêncio foi toda a confirmação de que ela precisava. Ela enfiou a mão na pasta de couro e tirou um livro de bolso, colocando-o sobre a mesa entre nós. Não lute apenas contra o seu inimigo, disse ela suavemente. Entenda-o. O livro era O Sociopata da Porta-Aula por Martha Souto. Naquela noite, no meu pequeno e vazio apartamento, li-o de ponta a ponta. Cada página era uma revelação. O charme, a manipulação, a completa falta de empatia, a necessidade de controle, a visão dos outros como meros objetos, não era apenas uma descrição do comportamento do meu pai. Era um diagnóstico clínico. Pela primeira vez, eu tinha um nome para o monstro, sociopata. Uma onda de calma fria e esclarecedora me invadiu. Eu não estava mais lutando contra um pai ruim. Eu estava lutando contra um transtorno de personalidade. Não era pessoal. Era tático. E isso mudou tudo. Entender meu pai não foi o fim da minha missão. Foi o início da fase operacional. Munida de um nome para o monstro, sociopata, eu não era mais apenas uma filha lutando contra um passado doloroso. Eu era uma agente de inteligência que havia identificado seu alvo. O próximo passo, ditado por anos de treinamento, era buscar os recursos estratégicos certos. Meu primeiro telefonema foi para a doutora Reed. Ela não hesitou. Tem alguém que você precisa conhecer, disse ela. Marcus Cole. Ele não é como os outros advogados. Ele é mais um estrategista. Ela tinha razão. Conheci Marcus não num escritório de alto padrão, com móveis de mogno polido e livros de direito intimidantes, mas numa pequena e peculiar cafeteria em Fremont, o autoproclamado centro do universo. O ar lá dentro era quente, com cheiro de café torrado e livros antigos, um mundo distante da perfeição fria e estéril do domínio de Alistair Kincaid. O lugar estava repleto de artistas e estudantes, uma energia vibrante e caótica que dava a sensação de liberdade. Marcus Cole não parecia advogado. Tinha pouco mais de 40 anos e vestia um suéter de lã simples e confortável, não um terno formal. Sua presença era calma e firme, o que me deixou imediatamente à vontade. Ele me pagou um café com leite, encontrou uma mesa de canto tranquila para nós e então fez algo extraordinário. Ele simplesmente ouviu. Pela primeira vez na vida, contei a história toda. Não embelezei nem suavizei as arestas. Apresentei-a como um briefing de inteligência para um oficial em comando, fatos, datas, padrões de comportamento, discrepâncias financeiras que eu começava a descobrir. Apresentei minha vida como uma série de pontos de dados verificáveis, um estudo de caso em guerra psicológica. Não chorei. Não deixei minha voz falhar. Apenas relatei a verdade. Marcus ouviu por mais de uma hora. Não interrompeu. Não tomou notas. Seus olhos nunca se desviaram dos meus. E neles, vi algo que nunca tinha visto antes ao falar sobre minha família, não pena, mas compreensão focada e analítica. Ele não estava ouvindo uma história triste. Estava recebendo um briefing tático. Quando finalmente terminei, o silêncio pairou no ar por um instante. Preparei-me para os habituais chavões vazios. Sinto muito que você tenha passado por isso ou deve ter sido tão difícil. Em vez disso, ele se inclinou ligeiramente para a frente, com uma expressão séria e de validação. Olhou-me fixamente nos olhos e, com uma intensidade silenciosa que mudou tudo, disse as palavras que se tornariam a base da nossa aliança. Capitão Mercer, começou ele, em voz baixa e firme, o que o senhor passou não é uma tragédia familiar. Foi uma longa campanha de terrorismo psicológico, e o que o senhor está planejando não é vingança.
É uma contraofensiva justificável. O ar abandonou meus pulmões. Ele tinha ouvido tudo. Ele tinha visto o soldado em mim, não a vítima. Ele tinha usado a minha linguagem, a linguagem do mundo onde eu havia encontrado minha força e minha sanidade. Não era uma questão familiar. Não eram assuntos particulares. Era uma campanha, uma contraofensiva. Ele me viu e, pela primeira vez em anos, uma única lágrima quente escapou e percorreu meu rosto. Enxuguei-a rapidamente, mas ele já a tinha visto. Não comentou nada, apenas assentiu com um leve aceno de compreensão. Aquela reunião foi o começo. Seu escritório de advocacia, um espaço confortável e repleto de livros com vista para o canal, tornou-se nosso centro de comando operacional. Distribuímos meus anos de informações coletadas em uma grande mesa de conferências, extratos bancários, registros de propriedades, cronogramas. Era um mosaico da ganância e da crueldade do meu pai. Trabalhamos juntos como uma equipe experiente de operações especiais. Com sua experiência como ex-promotor, Marcos mapeou a estratégia jurídica, identificando os pontos fracos de Alistair e os estatutos legais que poderíamos explorar. Com minhas habilidades como fuzileiro naval, fornecia informação, investigando mais a fundo, conectando os pontos que outros haviam deixado passar. Ele nunca questionou meus motivos ou minhas evidências. Confiou nos meus instintos. Tornou-se o primeiro camarada de verdade que tive nesta guerra. Minha principal preocupação, meu centro de gravidade em toda a operação, era a segurança da minha mãe. Temos que tirá-la de lá, Marcos, eu disse durante uma de nossas sessões de estratégia noturnas. Ele balançou a cabeça, com uma expressão pensativa. Ainda não, capitão. Se a movermos cedo demais, Alistair saberá que algo está por vir. Ele começará a esconder recursos, a destruir provas. Precisamos que o elemento surpresa seja absoluto. Mas ele acrescentou, com um brilho estratégico nos olhos, podemos construir um escudo invisível ao redor dela. E assim fizemos. Marcos, usando sua rede de contatos, contatou confidencialmente um grupo local de apoio à violência doméstica. Eram profissionais, especialistas em resgate de ambientes hostis. Juntos, construímos uma rede de segurança multifacetada para Annelise. Eles criaram um número de telefone secreto e indetectável para ela, uma frase código simples que ela poderia usar caso estivesse em perigo imediato. Eles nos ajudaram a traçar um plano detalhado de fuga da casa, completo com casas seguras para onde ela poderia ser levada a qualquer momento. A parte final foi financeira. Marcos ajudou a criar um fundo anônimo, financiado com um valor inicial, ao qual ela poderia ter acesso assim que saísse. Minha mãe não sabia de nada disso. Ela ainda vivia atrás das linhas inimigas, sem saber que todo um sistema de apoio estava sendo construído ao seu redor, uma rede silenciosa e invisível de proteção, esperando meu sinal para trazê-la de volta para casa. A aliança com Marcos Collie foi uma lufada de ar fresco em uma vida de sufocamento. Mas antes que essa aliança fosse forjada, antes que a Operação Terra Arrasada tivesse um nome, houve um teste final. Uma última vez, a sombra da família caiu sobre mim, lembrando-me exatamente contra o que eu estava lutando. Aconteceu 2 anos antes de eu fazer o chamado para ativar a operação. O telefone tocou, e era minha mãe, Annelise. Sua voz era fina, frágil, com uma alegria forçada que eu conhecia muito bem. Era a voz que ela usava quando ele estava no quarto com ela. Nádia, querida, começou ela, as palavras soando ensaiadas, seu pai quer a família toda reunida para o jantar de ação de graças. Ele disse que sente sua falta. Cada instinto, aguçado por anos de sobrevivência e aguçado pelo treinamento da Marinha, gritava armadilha. Era uma manobra clássica, uma falsa oferta de paz, criada para me atrair de volta ao seu território, sob seu controle. Uma lição da escola séria ecoou em minha mente: nunca confie na gentileza inesperada do seu inimigo. É quase sempre uma armadilha. Mas então um sussurro traiçoeiro de uma parte muito mais jovem e vulnerável de mim, a garotinha que costumava sentar na escada, perguntou: e se? E se desta vez fosse diferente? E se ele realmente tivesse mudado?
Eu sabia que era uma esperança vã, mas concordei em ir. Disse a mim mesmo que não era uma rendição. Era uma missão de reconhecimento. Eu precisava observar o alvo em seu habitat natural para coletar novas informações. Decidi ir sem minha armadura, deixando meu uniforme no armário. Escolhi uma calça jeans simples e um suéter, um disfarce civil para ver se eu conseguiria sobreviver ao encontro apenas como Nadia, não como Capitão Mercer. A fortaleza de Alistair era uma mansão de vidro e aço em Medina, um enclave rico às margens do Lago Washington. Por fora, era um monumento ao sucesso. Por dentro, era um museu perfeitamente organizado de uma vida fria, estéril e totalmente desprovida de calor. O ar estava impregnado do aroma rico e saboroso de peru assado e vinho tinto caro, uma mentira perfumada que não conseguia mascarar a subcorrente tóxica da casa. E ela estava lá, Cassie Vance, a amante do meu pai, desempenhando o papel de dona da mansão com uma confiança descarada que me embrulhou o estômago. Ela me recebeu na porta com um sorriso brilhante e predatório, como se eu fosse apenas mais uma convidada a ser encantada. Alistair, por sua vez, estava em plena forma. Ele desempenhou o papel do patriarca magnânimo, o pai afetuoso e misericordioso. Ele passou o braço em volta dos meus ombros, com um aperto um pouco forte demais, e me conduziu pela sala, apresentando-me aos seus sócios, que também estavam presentes. Esta é minha filha, Nadia, anunciou, com a voz carregada de falso orgulho, uma capitã da marinha. Ela entende que Concaide vai, sabe? O elogio foi um insulto. Ele estava reivindicando minha independência, a mesma coisa pela qual eu havia lutado com unhas e dentes para conquistar, como um produto de sua própria genética. Ele estava me exibindo como um troféu que havia conquistado, um testemunho de sua própria linhagem poderosa. Eu sorri. Era um sorriso treinado e tático, uma camuflagem social que eu havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Não revelava nada. Não concedia nada. O jantar foi uma peça agonizantemente longa, em 3 atos. Alistair comandava a cena à cabeceira da longa mesa de jantar, contando histórias que o retratavam como um líder benevolente e um homem de família amoroso. Comi meu peru com molho de cranberry, com os sentidos em alerta máximo, analisando cada palavra, cada olhar, cada mudança sutil na dinâmica do ambiente. Depois que a charada da sobremesa terminou, Alistair me chamou. Nadia, uma palavrinha no meu escritório. Seu escritório era seu santuário interior, uma sala com painéis de carvalho escuro e imponente, com uma janela do chão ao teto que dava para as águas negras e agitadas do lago. Era ali que ele fazia seus negócios, onde quebrava homens. Ele fechou a pesada porta atrás de nós, nos trancando lá dentro. Nadia, começou ele, a voz mudando para um tom de preocupação íntima e paternal, sei que você tem trilhado seu próprio caminho. Tenho orgulho disso. De verdade. Mas é hora de voltar para casa. Ele gesticulou para uma pasta de couro em sua enorme mesa. Criei uma vaga para você na diretoria da Concaide Construction, chefe de segurança corporativa. É um salário de 6 dígitos, um carro da empresa, um apartamento no centro da cidade. É hora de parar com esse seu joguinho de exército. Você já deixou claro o seu ponto. Não era uma oferta. Era um suborno. Era uma tentativa de comprar minha lealdade, de me reintegrar ao seu império, onde ele poderia me controlar. A garotinha que esperava por uma mudança morreu uma morte final e silenciosa naquele quarto. O soldado permaneceu. Olhei-o diretamente nos olhos, com uma expressão indecifrável. Por quê? Perguntei, com a voz perfeitamente calma. Ele deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia. Porque você é minha filha. Sustentei o olhar dele. Não, respondi, com a voz ainda calma. Não é isso. É porque um dos seus principais subcontratados está sob investigação federal por fraude trabalhista, e você precisa de alguém com ficha militar limpa e experiência em segurança para servir de firewall. Você precisa de um rosto respeitável para mostrar ao FBI quando eles vierem bater à sua porta. Eu li os documentos públicos. A máscara do pai amoroso se dissolveu. Seu rosto endureceu, a fachada encantadora se desfez para revelar o homem frio e implacável por baixo.
Seus olhos se estreitaram em fendas de fúria. Não seja insolente comigo, rosnou ele, com a voz grave. Estou lhe oferecendo uma oportunidade de ouro. Não seja estúpido o suficiente para desperdiçá-la. Levantei-me da cadeira de couro. A missão de reconhecimento estava completa. Eu tinha minhas informações. Obrigado pelo jantar, Sr. Concaide, disse eu, com um discurso formal, deliberadamente cortante. Virei-me e saí do escritório, deixando-o ali parado, sem palavras e fervendo de raiva. Enquanto caminhava pela casa perfeita e sem alma e saía para o ar frio da noite, tive a única informação de que realmente precisava: ele nunca mudaria. E uma parte de mim ficou grata pela clareza. O jantar de ação de graças foi uma confirmação estratégica da natureza imutável do meu pai. Mas o ponto de ruptura final e irrevogável, o evento que carregou a bala na Câmara, ocorreu alguns meses antes do dia D. Aconteceu na gala anual de arrecadação de fundos para a Fundação Mercer. Minha mãe, Annelise, havia fundado a fundação anos antes que o controle de Alistair se tornasse absoluto. Era uma organização sem fins lucrativos pequena, mas sincera, que fornecia doações a jovens músicos e artistas em dificuldades. Era o último pedaço de seu eu original, a última coisa que era verdadeiramente dela. Era sua única fonte de orgulho restante, um pequeno farol na névoa de sua vida com ele. Mas naquele ano, Alistair, por intermédio de Cassie, havia assumido o controle do evento. Quando entrei no grande salão de baile, a opulência era estonteante. Lustres de cristal lançavam luz sobre as mesas repletas de arranjos florais caros. Homens em smoking sob medida e mulheres em vestidos brilhantes riam, suas vozes um zumbido agudo e sem sentido. E no meio de tudo isso, a primeira coisa que vi foi a faixa sobre o palco. Não dizia Gala da Fundação Mercer. Ele a renomeara para Gala Concaide Mercer. Seu nome primeiro, em fonte maior. O legado dela relegado a um infernizado, uma nota de rodapé em seu próprio monumento. A noite inteira foi um evento de relações públicas pouco disfarçado para a Concaide Construction. Seu logotipo corporativo estava projetado nas paredes, um símbolo rotativo e onipresente de sua propriedade. Ele fez o discurso de abertura, uma aula magistral de generosidade performática, falando sobre o profundo compromisso de sua família com as artes. E minha mãe, a fundadora, o coração e a alma da fundação, estava sentada a uma mesa pequena e obscura no canto mais distante da sala, ao lado de uma saída de serviço. Ela era um fantasma em sua própria celebração, invisível. No palco, ao lado do meu pai, banhada pelo brilho dos holofotes, estava Cassie Vance. Ela sorria e acenava, desempenhando o papel de anfitriã graciosa com uma perfeição nauseante. Eu estava nas sombras no fundo da sala, um convidado na vida da minha mãe, e senti algo quente e corrosivo, como ácido, fervendo em minhas veias. A humilhação pública foi um golpe profundo para minha mãe. Nas semanas seguintes, ela definhou. O brilho em seus olhos diminuiu. Ela ficou frágil, e o estresse psicológico teve um impacto físico severo. Seu médico, após uma série de exames, nos deu a notícia: seu coração estava falhando. Ela precisava de cirurgia, um procedimento complexo que, obviamente, não era totalmente coberto pelo seu plano de saúde. Sem hesitar, tomei minha própria decisão. Eu tinha economias, um pé de meia de soldado, guardado por anos. Eu gastaria até o último centavo para pagar por elas. O custo não importava. A vida da minha mãe não era um item do orçamento. Mas então Alistair ligou. Não havia calor em sua voz, apenas o cálculo frio de um empresário que enxerga uma oportunidade. Ouvi dizer que sua mãe precisa de uma operação, disse ele, com um tom neutro e transacional. Eu pago. Prendi a respiração, uma ponta de descrença em conflito com uma vida inteira de experiência. As palavras pairaram no ar, não como uma oferta de ajuda, mas como o primeiro lance de uma tomada hostil da minha vontade. Mas ele continuou, e lá estava: há uma condição. Você me escreverá uma carta pública de desculpas pelo seu comportamento desrespeitoso no dia de ação de graças e aceitará o cargo executivo na empresa. Ele estava usando a vida da minha mãe como alavanca.
Ele estava colocando um preço no coração dela, e esse preço era a minha rendição incondicional. Ele estava tentando me forçar a escolher entre a saúde da minha mãe e a minha própria alma, uma escolha que nenhuma criança deveria ter que fazer. Era isso. A gota d'água, o ponto sem volta. O Corpo de Fuzileiros Navais tem um lema não oficial: não há melhor amigo, não há pior inimigo. Meu pai passou a vida inteira garantindo que eu nunca pudesse ser seu amigo. Naquele momento, decidi me tornar o inimigo que ele nunca previu. Não liguei antes. Não marquei uma reunião. Dirigi direto para a mansão Medina. Meu maxilar estava tenso, minhas mãos apertando o volante com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Passei pela governanta, ignorando seu protesto assustado, e fui direto para o escritório dele. Ele e Cassie estavam lá, cabeças inclinadas sobre uma mesa grande. Plantas de um novo resort de luxo no Caribe estavam espalhadas sobre a enorme escrivaninha de mogno, um monumento à ambição compartilhada. O ar estava impregnado com o aroma da colônia cara dele e do perfume enjoativo dela. Eles olharam para cima, incomodados com a intrusão, com os rostos mascarados de irritação. Vocês não têm o direito, eu disse. Minha voz tremia, não de medo, mas de uma raiva tão pura que era quase silenciosa. Vocês não têm o direito de usar minha mãe como refém. O rosto de Alistair ficou vermelho de raiva. Ele se ergueu em toda a sua altura, estufando o peito numa demonstração patética de dominação. Sou o marido dela. Tenho todo o direito. Cassie, sempre bajuladora, deu um passo à frente, colocando a mão em seu braço, apaziguando-o, sua pulseira de diamantes refletindo a luz. Nadia, ele só quer o melhor para a família. Virei a cabeça e fixei os olhos nela. Meu olhar era tão afiado e frio quanto uma baioneta. Vi seu sorriso vacilar, um lampejo de medo em seus olhos. Você, eu disse, minha voz se transformando em um sussurro letal. Cale a boca. Você não é da família. Você é uma transação comercial. Ela recuou como se tivesse sido atingida, boquiaberta. Voltei minha atenção para Alistair. O tremor havia desaparecido da minha voz. Agora era firme, clara e absoluta, a voz de um comandante. Escute-me com muita atenção. Você não vai pagar um centavo pela cirurgia dela. Eu cuido disso. E esta é a última vez que você vai usá-la para me controlar. A guerra entre nós não é mais pessoal. Agora é pública. Não ficarei em silêncio. Usarei tudo o que tenho, tudo o que aprendi, para garantir que você nunca mais machuque ninguém. Se você já chegou àquele ponto crítico, aquele momento em que o silêncio não é mais uma opção e você sabe que precisa revidar, clique em curtir e me diga uma coisa nos comentários. Só uma palavra: justiça. Não esperei por uma resposta. Não lhes dei a satisfação de uma última discussão aos berros. Virei as costas para eles, para seus projetos e seu mundo envenenado, e fui embora. Deixei-os ali, congelados em silêncio atordoado em sua gaiola opulenta. No momento em que voltei para a caminhonete, minhas mãos estavam firmes. Minha mente estava clara. A raiva havia esfriado, endurecido e transformado em propósito. Fiz a ligação. Minha voz era a de um comandante dando uma ordem irrevogável. Marcos, eu disse quando ele respondeu, prepare a fase final. O alvo está pronto. Atacaremos quando ele estiver mais fraco e arrogante. Minha declaração de guerra no escritório de Alistair foi o relâmpago. O telefonema para Marcos foi o trovão. E nos meses seguintes, meu pequeno apartamento em Tacoma tornou-se o olho silencioso e metódico da tempestade. A fúria crua daquele confronto final não se dissipou. Foi canalizada, concentrada e transformada em uma arma. Transformei minha sala de estar em uma sala de guerra. Um grande quadro branco, do tipo usado para planejamento de missões, dominava uma das paredes. Logo ele foi coberto por uma complexa teia de anotações, cronogramas e fotografias dos principais envolvidos, todos conectados por fios coloridos: vermelho para transações financeiras suspeitas, azul para relacionamentos pessoais e associados conhecidos, amarelo para ativos, propriedades, empresas de fachada e contas offshore.
Apliquei a disciplina de uma investigação do Corpo de Fuzileiros Navais à confusão caótica do império fraudulento do meu pai. Na minha mesa, eu tinha uma citação do general James Mattis colada na borda do meu monitor: seja educado, seja profissional, mas tenha um plano para matar todos que encontrar. Para mim, matar significava o desmantelamento sistemático da fortaleza jurídica e financeira de Alistair Kincaid. Durante anos, fui um arquivista discreto dos seus pecados. Agora, eu me tornará analista. Classifiquei os documentos que havia coletado meticulosamente, cópias de extratos bancários que encontrei em seu escritório, e-mails vazados de um ex-funcionário descontente, contratos de construção com excedentes suspeitos. Cada pedaço de papel era uma bala no meu arsenal. Marcus Colley vinha semanalmente, trazendo café e atualizações jurídicas. Ele ficava diante do quadro branco, seus olhos percorrendo a intrincada rede que eu havia mapeado. Você poderia comandar uma invasão em larga escala com isso, capitão, disse-lhe certa vez, com um tom de admiração sombria na voz. Meu primeiro alvo principal não foi o próprio Alistair, mas seu elo mais fraco, Cassie Vance. Eu sabia que ela era mais do que uma amante. Ela era uma vulnerabilidade. Coloquei meu treinamento em inteligência de código aberto, OSINT, em prática. Toda a vida dela era um livro aberto escrito em meia dúzia de plataformas de mídia social. Ela ostentava tudo: viagens luxuosas em iates particulares, bolsas de grife que custavam mais que meu carro, jantares comemorativos em restaurantes com estrelas Michelin. Para o mundo, era um estilo de vida aspiracional. Para mim, era uma divulgação financeira pública. Passei horas comparando os horários de suas postagens no Instagram com as datas de transferências bancárias suspeitas das contas offshore de Alistair. Uma foto dela em Mônaco, postada numa terça-feira, trazia a legenda Vida de Iate. Uma transferência bancária correspondente de $200 mil de uma conta nas Ilhas Cayman naquela segunda-feira. Uma foto de uma nova pulseira de diamantes postada numa sexta-feira. Um saque significativo de um fundo secreto da Kincaid Construction naquela quinta-feira. O padrão era inegável. Investigando mais a fundo, descobri que Cassie, uma corretora imobiliária licenciada, era a única signatária de várias LLCs obscuras. Essas empresas haviam sido usadas para comprar imóveis de luxo, um apartamento em Aspen, uma casa à beira-mar em Malibu, imediatamente após grandes e indetectáveis injeções de dinheiro das contas estrangeiras de Alistair. Ela não era apenas sua amante, era sua lavadora de dinheiro. Certa noite, enquanto vasculhava uma caixa de contratos de construção antigos dos primeiros dias da empresa, um nome me chamou a atenção: Léo Petracelli. Ele foi o primeiro sócio do meu pai, um homem que havia sido misteriosa e impiedosamente expulso da empresa 2 décadas antes. Era uma aposta arriscada, mas eu tinha que arriscar. Encontrei-o em Ballard, um bairro histórico de Seattle conhecido por suas raízes marítimas. Ele administrava uma pequena e silenciosa marcenaria personalizada, o ar impregnado pelo aroma limpo de serragem e verniz. Estava mais velho agora, com as mãos nodosas, mais firmes, e o olhar cansado. Quando me apresentei, ele se mostrou cauteloso. Não tenho nada a dizer sobre Alistair Kincaid, disse rispidamente, voltando-se para um pedaço de bordo que estava lixando. Não estou aqui por ele, eu disse. Sou filha da Annelise. Ele parou de lixar. Virou-se para mim, e a desconfiança em seus olhos se suavizou, substituída por uma tristeza profunda e ancestral. Sua mãe, disse ele, com a voz agora um ronco baixo, ela era uma boa mulher, uma alma bondosa. Ele me convidou para seu pequeno escritório nos fundos. Tomando um café preto forte, ele me contou tudo. Descreveu como Alistair construiu seu império com base em mentiras, usando materiais abaixo do padrão em projetos da cidade, economizando na segurança dos trabalhadores e subornando inspetores de obras para que ignorassem a situação. Léo se opôs e, por sua integridade, foi ameaçado, comprado por uma ninharia e forçado a assinar um acordo de confidencialidade que o silenciou por 20 anos. Ele então foi até um velho arquivo, pegou uma chave e destrancou a gaveta de baixo. De lá, tirou uma caixa de papelão empoeirada. Guardei isso por 2 décadas, disse ele, colocando a caixa sobre a mesa entre nós.
Eu só estava esperando a pessoa certa para entregá-la. Lá dentro estava o Santo Graal, os livros contábeis originais inalterados, fotografias da obra de má qualidade e uma declaração juramentada detalhando todos os crimes que ele havia testemunhado. Devolvi a caixa para Marcos. Com as provas de Léo, nosso caso não era mais apenas um divórcio litigioso. Havia evoluído para uma potencial acusação criminal com múltiplas acusações. Marcos espalhou os velhos livros razão sobre a mesa de conferências, com um sorriso lento e frio se espalhando pelo rosto. Era o sorriso de um tubarão que acabará de farejar sangue na água. É isso aí, capitão, disse ele, com a voz calma e animada. Esta é a bala de prata. Com essa nova munição, finalizamos o que passamos a chamar de caixa de destruição legal. Redigimos as queixas civis, as moções para o congelamento de todos os bens conhecidos, as intimações para dezenas de bancos e funcionários e uma medida protetiva de urgência para Annelise. Tudo estava preparado, encenado e pronto para um ataque coordenado e multifacetado. Tudo o que precisávamos era do sinal para atacar, o momento perfeito em que Alistair estava no auge de sua arrogância, totalmente convencido de sua invencibilidade. Poucos dias depois, recebi a mensagem na minha caixa de entrada, vinda de uma fonte anônima. Era um link para um blog da sociedade. A foto principal mostrava Alistair e Cassie em um iate, rindo, a imagem da indulgência despreocupada. Era a mesma foto que eu recebera meses antes, a mesma foto que dera início a tudo. Era o sinal. O alvo estava exposto. Minha ordem para executar a Operação Terra Arrasada foi dada numa tarde de sexta-feira. A tempestade começou às 8 horas da manhã de segunda-feira. Enquanto Alistair e Cassie provavelmente ainda saboreavam as lembranças da viagem de iate, a primeira onda de ataques chegou. Foi uma blitzkrieg jurídica coordenada e multifacetada. Os pedidos de congelamento de seus bens foram executados simultaneamente em uma dúzia de instituições financeiras. O primeiro sinal de problema para Alistair foi provavelmente um pequeno e corriqueiro inconveniente: seu cartão de crédito Platinum foi recusado enquanto ele tentava comprar seu café da manhã. Ao mesmo tempo, oficiais de justiça, calmos e profissionais, invadiram seu império. Entregaram intimações na sede da Concaid Construction, no luxuoso apartamento de Cassie Vance no centro da cidade e nas casas de vários executivos importantes. A onda de choque jurídica percorreu seu mundo, um ataque silencioso, baseado em papel, mais devastador do que qualquer bomba. Enquanto o mundo dele começava a ruir, eu executava minha missão principal, a extração. Levei minha mãe, Annelise, para longe da casa da rainha Anne pela última vez. Não conversamos muito. Apenas a levei para uma casa segura, tranquila e confortável que havíamos preparado, um lugar onde ela finalmente pudesse respirar. O furacão legal rugia à distância, uma tempestade que ela não precisava mais enfrentar. Pela primeira vez na vida, Alistair Concaid, o mestre da manipulação, o homem que controlava tudo, não estava mais no controle. A audiência preliminar foi marcada para a semana seguinte no Tribunal de Família, um tribunal que Alistair desprezava completamente. Para ele, não se tratava de uma batalha judicial séria. Era uma briga doméstica, um desabafo emocional entre uma esposa histérica e uma filha rebelde. Ele e sua equipe de advogados corporativos de alto valor entraram no tribunal com um ar de confiança arrogante. Eram leões entrando na cova dos cordeiros. Seu advogado principal começou com um ataque condescendente ao caráter da minha mãe, retratando-a como mentalmente instável e emocionalmente instável. Alistair sentou-se à sua mesa, com um sorriso presunçoso e condescendente nos lábios. Ele estava curtindo o espetáculo. Não fazia ideia de que acabará de entrar em um campo minado meticulosamente preparado. Sentei-me ao lado de Marcos, com a expressão neutra e as mãos calmamente apoiadas na mesa. A voz de um instrutor ecoou em minha memória: quando o caos se instala, seu trabalho é manter a cabeça fria. Emoção é um luxo que você não pode se dar. Eu era um comandante observando a batalha do meu posto de comando, observando o inimigo avançar exatamente como havíamos previsto. Deixamos que esgotassem a munição. Deixamos que expusesse sua arrogância para o juiz ver. Então chegou a nossa vez.
Marcos se levantou, com movimentos calmos e deliberados. Ele não começou com argumentos sobre o casamento. Não disse nada. Apenas acenou com a cabeça para seu assistente jurídico. Uma imagem surgiu no grande monitor na parede da sala de audiências. Era uma fotografia em alta resolução do rosto da minha mãe, tirada no dia em que a encontrei na cozinha. O hematoma roxo e azul ao redor do olho dela era um testemunho brutal e inegável da verdade. A sala de audiências ficou em silêncio. Meritíssimo, disse Marcos, com a voz baixa, mas ecoando por todos os cantos da sala, isso não foi uma queda. O sorriso presunçoso de Alistair desapareceu, substituído por um lampejo de irritação. Antes que seus advogados pudessem protestar, a próxima imagem apareceu na tela. Era um fluxograma complexo, o mesmo do meu quadro branco. Mostrava uma rede de contas offshore e empresas de fachada, com setas traçando o fluxo de dinheiro da Concaid Construction, passando pelas empresas de Cassie Vance e chegando a bancos estrangeiros. E isso, meritíssimo, continuou Marcos, não é apenas uma simples disputa de bens por divórcio. O rosto de Alistair começou a empalidecer. Ele se inclinou, sussurrando furiosamente para seu advogado. O requerente chama sua primeira testemunha, anunciou Marcos. Senhor Léo Petracelli. Quando Léo entrou no tribunal, um homem quieto e digno cuja vida Alistair tentará destruir, viu o primeiro lampejo real de pânico nos olhos do meu pai. O depoimento de Léo foi devastador. Ele detalhou com calma e método, com datas e números de seus livros razão originais, os anos de fraude, suborno e violações de segurança. A sala ficou completamente silenciosa, cativada. Os advogados de Alistair se opuseram repetidamente, com as vozes cada vez mais frenéticas, mas o juiz os anulou a cada vez. Os alicerces da fortaleza de Alistair estavam rachando. Então veio o golpe final e decisivo. A porta principal nos fundos da sala do tribunal se abriu inesperadamente. Um homem de terno elegante e conservador entrou, ladeado por outros dois indivíduos com a aparência inconfundível de policiais. Ele se aproximou do tribunal. Meritíssimo, peço desculpas pela interrupção, disse ele, com a voz calma e autoritária. Meu nome é David Shane, do gabinete do promotor público do condado de King. Uma onda de murmúrios percorreu o tribunal. Alistair congelou, o rosto pálido. O Sr. Shane continuou, com base nas novas evidências fornecidas ao nosso escritório, estou aqui para informar ao tribunal que estamos oficialmente abrindo uma investigação criminal formal contra o Sr. Alistair Concaid e a Sra. Cassandra Vance por conspiração, fraude e lavagem de dinheiro. A sala explodiu. Cassie, que estava sentada na galeria, ficou pálida, seu rosto uma máscara de puro terror. Alistair virou a cabeça e fixou os olhos em mim. Em seu olhar, eu vi tudo, o choque, a traição, o ódio e a percepção final e esmagadora de que ele havia sido completa e completamente dominado. O império que ele passará a vida construindo com base no medo e na mentira estava sendo desmantelado por sua própria filha, bem diante de seus olhos. A batalha havia terminado. A juíza, com o rosto sério, decidiu a favor da minha mãe em todos os pedidos, concedendo o divórcio, a maioria dos bens e emitindo uma ordem de proteção permanente contra Alistair. A guerra foi vencida. Após o veredito, não houve comemoração triunfal. Não houve euforia, nem descarga de adrenalina. Houve apenas um silêncio profundo e intenso. A guerra para a qual passei minha vida adulta me preparando havia acabado. O inimigo estava derrotado, e eu não sentia nada além da exaustão profunda de um soldado após uma campanha longa e brutal. Minha mãe e eu voltamos para a segurança silenciosa da casa segura. Não falamos do julgamento. Não falamos de Alistair. Em vez disso, Annelise foi até a pequena cozinha e preparou um bule de chá Earl Grey. Enquanto ela despejava o líquido fumegante em duas delicadas xícaras de porcelana, notei suas mãos. Pela primeira vez em muito tempo, elas estavam perfeitamente firmes. Sentamos juntas na sala de estar, com a luz da tarde filtrando pelas janelas, e simplesmente tomamos nosso chá. O silêncio não era constrangedor nem pesado. Era um novo tipo de silêncio. Era o silêncio da liberdade. Naquele silêncio,
Percebi que a vitória não era uma explosão estrondosa como eu imaginara. Era um espaço silencioso e vazio, um vazio onde a luta costumava ser. O monstro havia sido derrotado, mas, no processo, eu também havia perdido um pai, mesmo que ele só tivesse sido pai no título. O colapso jurídico e financeiro de Alistair Kincaid foi rápido e total. Diante de uma montanha de evidências irrefutáveis e da perspectiva de décadas em uma prisão federal, ele aceitou um acordo judicial. Perdeu tudo. Sua empresa foi desmantelada e vendida em partes. Seus bens foram apreendidos e sua reputação foi irrevogavelmente destruída. Cassie Vance, num ato desesperado de autopreservação, tornou-se testemunha do Estado, cooperando plenamente com a acusação e detalhando todos os crimes que havia facilitado. Ela escapou com liberdade condicional. Ele, não. Comparecia à audiência de sentença. Precisava ir até o fim. Ele não era mais o titã imponente da indústria que eu conhecera. Sob a forte luz fluorescente do tribunal, vestindo um macacão laranja padrão, ele parecia o que era, um velho destroçado. Leu um pedido de desculpas forçado, escrito por um advogado, num pedaço de papel, com palavras vazias e sem sentido, desprovidas de qualquer remorso genuíno. Então, o juiz convidou minha mãe a fazer um depoimento sobre o impacto da vítima. Ela caminhou até o pódio, com a postura ereta e a cabeça erguida. Não falou da sua dor ou dos anos de abuso. Falou do futuro. Olhou diretamente para Alistair, com a voz clara e firme. Eu te perdoo, disse ela. As palavras deixaram o tribunal em silêncio. Não porque você merece, continuou ela, com a voz firme, mas porque eu mereço paz. Foi o ato de rebelião mais poderoso que já presenciei. Foi sua declaração final e unilateral de independência. Alguns meses depois, uma carta chegou ao meu apartamento. O carimbo postal era da penitenciária federal onde ele estava preso. Alistair queria me ver. Uma tempestade de conflitos se alastrou dentro de mim. Por que eu deveria ir? O que restava para dizer? Mas pensei na obra de Brené Brown, cujos livros eu havia começado a ler. Ela escreveu que coragem não era sobre ser destemido. Era sobre aparecer e encarar as verdades incomodas. Eu sabia que precisava fechar este capítulo final sozinha. A sala de visitas da prisão era um espaço estéril e sem alma, pintado num tom de bege deprimente. Cheirava a desinfetante e desespero. Sentamo-nos em lados opostos de um painel grosso de acrílico, falando um com o outro através de um interfone crepitante. Ele usava um uniforme cinza desbotado da prisão. Os ternos sob medida, os relógios caros, a aura de poder, tudo se fora. Tudo o que restava era um homem diminuído. Ele tentou me manipular uma última vez. Sua voz, antes um comando retumbante, agora era fina e persuasiva. Você destruiu tudo, Nadia, disse ele, com um olhar suplicante. Eu construí tudo para você. Olhei para ele através do vidro e, pela primeira vez, não senti medo, apenas uma clareza profunda e triste. Não, eu disse, com a voz calma e firme. Você construiu para si mesmo, e construiu sobre o sofrimento dos outros. Eu não o destruí, Alistair. Eu apenas o iluminei. Seu rosto se contraiu. As últimas defesas caíram, revelando o homem desesperado por baixo. Você pode me ajudar, implorou ele. Você é um capitão. Você tem influência. Poderia falar com o diretor, com o meu advogado de condicional. Balancei a cabeça lentamente. O debate interno havia terminado. A fronteira estava clara. Vim aqui para me despedir, Alistair, disse eu, com a voz suave, mas firme. Não para te salvar. Sua vida agora é sua. A minha vida é minha. Não estamos mais conectados. Levantei-me da cadeira de plástico duro. Ele começou a falar novamente, sua voz aumentando de pânico, mas eu não escutei. Não olhei para trás. Caminhei até a pesada porta de aço. E quando ela se abriu com um zumbido, eu a atravessei. Ao sair pelos portões da prisão e entrar no ar livre e claro,
respirei fundo e purificadoramente. O sol estava quente no meu rosto. Senti uma profunda sensação de alívio, uma leveza que eu nunca havia conhecido. Eu não era mais a filha de Alistair Kincaid. Eu não era mais uma soldada lutando na guerra do meu pai. Eu era simplesmente Nadia Mercer, uma mulher livre. A fronteira final havia sido traçada, não com ódio, mas com a aceitação e a força silenciosa e inabalável do respeito próprio. A guerra finalmente, de fato, havia acabado. Minha guerra acabou, mas a missão de um soldado nunca está realmente concluída. Ela simplesmente evolui. O objetivo muda da destruição para a construção, de derrubar a fortaleza de um tirano para construir um santuário. Com uma parte dos fundos do acordo, minha mãe e eu deixamos os fantasmas de Seattle para trás. Compramos uma pequena casa com telhas de cedro em Fidei Island, uma joia tranquila e varrida pelo vento no meio de Puget Sound. Nossa casa ficava em um penhasco com vista para o mar, e da nossa varanda, podíamos ver os picos nevados das montanhas olímpicas se erguendo como uma promessa distante. O ar ali era diferente, limpo e penetrante, com o aroma de sal e pinho. Era o ar de um novo começo. Uma das primeiras coisas que compramos para a casa foi um piano, não um instrumento grandioso e imponente como o que Alistair teve, mas um piano vertical lindo e de timbre quente que colocamos perto da janela maior. Pela primeira vez em décadas, Annelise tinha um instrumento que era verdadeiramente seu. E assim a música retornou. À tarde, a casa se enchia com os sons de Chopin e Debussy. Mas as melodias eram diferentes agora. A melancolia que sempre se apegara à sua música havia desaparecido, substituída por uma sensação de esperança, de resiliência, de luz rompendo as nuvens. E, pela primeira vez na minha vida adulta, dei a mim mesma permissão para me afastar. Guardei meus uniformes, tantos de verdade quanto a armadura invisível que usei por tanto tempo. Aprendi o ritmo das marés. Fiz longas caminhadas nas praias rochosas, deixando a água fria e limpa lavar minhas botas. Li livros por prazer, não por vantagem tática. Nossos novos vizinhos, um simpático casal de aposentados com um jardim amplo, me ensinaram a magia simples e revigorante de trabalhar com a terra. O pequeno pedaço de terra atrás da nossa casa tornou-se nosso símbolo de renascimento. Juntas, minha mãe e eu arávamos o solo, com as mãos na terra, removendo pedras e ervas daninhas. Plantamos sementes, tomates, alface, ervas, e cuidamos delas com um foco compartilhado e tranquilo. Estávamos cultivando uma nova vida, uma semente de cada vez. Mas nossa cura não poderia ser um ato solitário. Sabíamos que nossa história não era só nossa. Com a orientação de Marcos, criamos uma nova organização sem fins lucrativos. Chamamos de Fundação Mercer, um novo começo. Nossa missão era diferente da fundação original da minha mãe. Não estávamos apenas apoiando as artes, estávamos financiando fugas. Nossa fundação oferece pequenas doações, sem questionamentos, para mulheres que tentam sair de relacionamentos abusivos. É o tipo de ajuda prática e imediata que muitas vezes é negligenciada: dinheiro para o depósito de um apartamento novo, para a entrada de um carro usado confiável, para a mensalidade de um curso profissionalizante que promete uma nova carreira. Eu não queria ser uma advogada travando batalhas em um tribunal. Eu queria ser a pessoa que fornece a mochila de emergência, o kit de fuga, o primeiro passo no caminho para a liberdade. Nosso escritório é um espaço pequeno e acolhedor na cidade principal da ilha. Há sempre uma chaleira fervendo, uma cadeira confortável para sentar e alguém que simplesmente ouve. Mas o mais importante é que existe fé. Acreditamos nas mulheres. Acreditamos na força delas. Acreditamos no direito delas a um novo começo. Numa noite quente, no final do verão, enquanto o sol poente pintava as montanhas olímpicas em tons de laranja e roxo, minha mãe e eu estávamos em nossa horta. Estávamos colhendo nossa primeira safra de tomates. Eles estavam pesados e aquecidos pelo sol, de um vermelho vibrante e perfeito. Annelise colheu um do pé, limpou na manga e deu uma mordida. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Uma única lágrima, brilhante e clara como uma gota de chuva, rolou por sua bochecha.
Parece uma boa decisão, disse ela, com a voz carregada de emoção. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. O sabor doce e terroso daquele tomate não era apenas o sabor de uma fruta. Era o sabor da perseverança. Era o sabor da coragem. Era o sabor da liberdade. Ficamos ali por um longo tempo, observando as cores desaparecerem do céu. Mais tarde naquela noite, sentei-me na varanda, ouvindo minha mãe lá dentro, cantarolando uma melodia alegre e simples enquanto preparava o jantar. Era um som que eu nunca tinha ouvido em toda a minha infância. A história termina aqui, mas minha missão não. Esta noite, estou sentado sozinho naquela mesma varanda, com o ar fresco da noite na minha pele, observando a água escura brilhar sob um céu estrelado. Não sou mais um soldado em uma guerra, mas sei que meu dever não acabou. Meu objetivo apenas mudou. Pego meu telefone. Não estou ligando para um advogado. Não estou pesquisando um alvo. Estou acessando o site da Fundação Mercer. Estou escrevendo uma postagem, uma mensagem para ser enviada à escuridão digital, um sinal para aqueles que podem estar lendo nossa história, para aqueles que ainda estão presos nas silenciosas zonas de combate de seus próprios lares, em busca de um sinal de esperança. A mensagem é simples: nós conseguimos. Você também consegue. Deixaremos a luz da varanda acesa para você. Minha missão não é mais destruir um império. É construir um porto, um farol para outros navios que ainda navegam na tempestade, mostrando-lhes o caminho de volta para uma costa segura. Obrigada por ouvir minha história. Minha guerra acabou, mas sei que, para muitos, a jornada de cura está apenas começando. Minha mãe e eu encontramos paz em um pequeno jardim, plantando novas sementes. Isso me lembra que todo novo começo, por menor que seja, é uma vitória. Tenho uma pergunta para você: qual pequena coisa você está fazendo para construir seu próprio recomeço? Compartilhe nos comentários abaixo para que possamos nos fortalecer mutuamente. Se a minha história ressoou com você, inscreva-se e siga nosso canal. Compartilhamos histórias de força e sobrevivência toda semana, nos lembrando de que não estamos sozinhos.